A paz do Senhor Jesus. Estou aqui para gravar um curto vídeo e deixar uma mensagem de esperança para o nosso coração. Eu queria começar dizendo que a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja que o Senhor comprou com seu próprio sangue, irá vencer. Eu sei que a igreja passa por um momento difícil, onde há um espírito do anticristo agindo já na terra, onde há as sinagogas de Satanás, onde há igrejas perdendo a força e os falsos profetas reinando e enganando o povo. Mas a igreja que está passando por um momento difícil, creio eu, vai se ressurgir das cinzas e basta nós, como igreja, unidos em Cristo, não em nós mesmos, guardarmos a palavra do Senhor, fazermos a nossa parte de estudar, porque o tempo em que vivemos é um tempo de apostasia, é um tempo onde tem muitos falsos profetas, é um tempo onde até os verdadeiros pastores estão caindo, estão retrocedendo, não estão guardando a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós precisamos perseverar até o fim, não importa o que aconteça, porque senão nós podemos perder a nossa coroa. E aqui eu não quero entrar no mérito de perder salvação, porque isso é uma questão de discussão teológica, né? Se perde salvação ou não. Mas uma coisa eu sei: nós precisamos perseverar e nós precisamos confirmar a nossa eleição em Cristo Jesus. Se nós somos salvos, nós precisamos evidenciar essa salvação nas nossas obras, na nossa santidade. Nós precisamos evidenciar isso de alguma forma e não ter uma fé morta, como o Tiago diz que o que vale a fé sem as obras? Por acaso a fé pode salvá-lo? Se você vê alguém necessitado e diz, passa bem, que Deus te abençoe, se você pode ajudar essa pessoa e não ajuda e ora por ela, isso, o que é isso? É uma fé morta. É uma fé que não tem vida, porque você está nas suas mãos poder ajudar alguém e você não ajuda. Isso é ter uma fé destituída de qualquer poder. E essa fé não salva. Mas se nós somos salvos, nós evidenciaremos isso até o final e não apostataremos de Jesus, que é o que tem acontecido nesse momento de apostasia. Pastoras sensuais, pastores conquistadores, falsos profetas profetizando na internet o que as pessoas querem ouvir, profetas transvestidos de bruxos travestidos de profeta, desculpa. E realmente o tempo é difícil. Então eu faço esse vídeo aqui. Primeiro, abra os olhos, aumente o seu crivo de acordo com as escrituras. Aumente o seu crivo, o seu discernimento de acordo com a palavra de Deus. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde a palavra, o evangelho puro da salvação, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou e vai voltar, está se perdendo. E não perca isso de vista na sua mente. Cristo está voltando. Cristo está ressurgindo, vai voltar e vai completar a nossa redenção. Se console com essas palavras. E eu queria ler aqui em Apocalipse, quando João tem a visão do Apocalipse e Jesus aparece a João a partir do capítulo 2, se eu não me engano. E aí o Senhor manda ele escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. E eu queria ler aqui especificamente a carta que João escreve à igreja de Filadélfia, que foi a única igreja que teve coragem de guardar a palavra do Senhor e serem fiéis. E o Senhor não tinha uma repreensão a fazer contra eles, porque eles haviam sido fiéis. E o que eu quero deixar com essa mensagem? É o modelo perfeito de igreja que nós temos que ter. Uma igreja, primeiro, ela tem que estar firmada, alicerçada na palavra do Senhor. Não é no achismo do pastor, não é no rebanho, não. Uma igreja precisa estar alicerçada e fundamentada na palavra, como doutrina. Isso é a primeira coisa. Segundo, uma igreja precisa prezar pela pureza no púlpito, pela pureza no altar, tanto de quem prega como de quem é do grupo de louvor.
precisa haver uma pureza nos nossos púlpitos, para que a pureza do púlpito invada a igreja. Eu tenho certeza que o que determina se uma igreja é boa ou não é o que acontece dos púlpitos para o povo. Porque nós temos uma hierarquia na igreja. Nós temos os pastores, nós temos os líderes, nós temos o grupo de louvor, nós temos, né, as pessoas que possuem dons, nós temos os profetas. Mas o que acontece do púlpito na liderança da igreja vai ressoar, vai ser transmitida para o povo. E o que se acontece no púlpito tem que ser algo com pureza. Os pastores precisam estar alicerçados na palavra, porque senão o rebanho será fraco. E essa igreja aqui de Filadélfia foi a igreja que guardou a palavra do Senhor, que passou dificuldades, mas o Senhor a elogiou por ter sido fiel. Então, eu vou ler aqui e dizer que esse é o modelo de igreja que nós precisamos ter, que está em Apocalipse 3 e o verso 7, que diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. Porque tens uma pequena fé, e tem guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante dos teus pés e saibam que eu te amo. Porque tu guardaste a minha palavra, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, primeiro, essa igreja ela tinha obras. O Senhor reconhece as obras dessa igreja, que é o que nós precisamos ter. Uma igreja precisa ser recheada com obras, atos de justiça, não ficarmos só no nosso mundinho de culto. Não que isso com certeza é uma bênção, mas a nossa espiritualidade tem que transcender para fora das portas da igreja. Na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas ações. Nós precisamos mostrar isso através das nossas obras, porque no dia do juízo, o Senhor vai perguntar pelas nossas obras. O Senhor vai perguntar pelo dom que Ele nos deu, o que nós fizemos com a unção que o Senhor nos deu, com os dons, o que nós fizemos com a nossa vida. Se você é casado e é homem, o Senhor vai perguntar onde está a sua mulher. Ela é uma pessoa melhor porque conviveu com você, que dormiu ao seu lado. O Senhor irá nos julgar pelas nossas obras. Não que a obra nos salve, mas as nossas obras serão julgadas e passarão pelo fogo do Senhor. Então pense nisso. Não apareça de mãos vazias a Jesus, porque senão você terá um problema. E aí ele fala da sinagoga de Satanás que está cheio hoje, nesse século XXI. Se você for no YouTube, às vezes eu fico assustado com o tipo de igreja que nós nos tornamos. Incapaz de colocar as trevas de joelho. Talvez a igreja do primeiro século estivesse um pouco melhor do que nós, porque eles obedeciam ao Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo como seu guia máximo. E hoje nós estamos confiando nos falsos profetas, querendo reinventar a Bíblia, reescrever a Bíblia, misturando filosofia com pregação, misturando achismo com a palavra de Deus,
misturando técnicas de comunicação com a pregação, e estamos trocando a unção pela excelência. Isso é a sinagoga de Satanás, é esse espírito de anticristo que tem agido na terra. Só não vê quem não quer. Às vezes eu fico pensando, o mundo enlouqueceu e nós não percebemos que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós não percebemos que nós estamos vivendo no limite para Jesus voltar. E nós estamos dormindo. Nós estamos correndo atrás de outras coisas. E o inferno tem trabalhado, mas não se engane, Jesus está às portas. Por isso que há essa apostasia, pastores caindo, igrejas que parecem um centro umbanda, nessa divisão de coração, dessa tentativa das pessoas servirem a dois senhores. É impossível. Não há compatia entre a luz e as trevas, entre Cristo e a Belial. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence a Satanás. Se você tiver o coração dividido, primeiro, Jesus vai te vomitar você da boca dele. E segundo, se você tem um coração dividido, querendo servir a dois senhores, você serve a Satanás e é um agente das trevas dentro da igreja. Essa é a verdade. E aqui Jesus começa a elogiar a igreja. No verso 10. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Tem um outro verso que Jesus fala que a igreja, essa igreja de Filadélfia, possui uma pequena fé. Estou procurando esse verso aqui. Aqui. Porque tu tens uma pequena força e tem guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeiro, eles tinham uma pequena força, não era uma igreja top das galáxias, era uma igreja que possuía uma pequena força, porém havia guardado a palavra do Senhor e não havia negado o nome do Senhor. Ou seja, guardado a palavra no coração, na mente, e não negaram o nome do Senhor. Às vezes a gente, por qualquer pressão na vida, nós negamos o nome do Senhor. E aqui não é negar o nome do Senhor com os lábios apenas, mas é negar o Senhor com as nossas ações. Eu lembro quando eu era novo convertido e eu negava o nome do Senhor porque eu tinha vergonha de dar a paz do Senhor. Às vezes as pessoas perguntavam se eu era cristão, eu falava que não. Às vezes as pessoas perguntavam se eu ia na igreja, eu falava que ia de vez em quando. O que é isso? É negar o nome do Senhor. É se envergonhar do Evangelho. Mas essa igreja, que é a igreja perfeita de modelo para nós, guardou a palavra de Deus e não negou o nome do Senhor. É o que nós precisamos fazer. Se o mundo está caído, e está caído, para que o mundo veja as nossas obras, para que o mundo se envergonhe do que está praticando, nós não podemos negar o nome do Senhor. Nós precisamos levantar o estandarte de Cristo. E eu sempre digo, como nós vamos levantar o estandarte de Cristo não é com as nossas palavras, são com as nossas ações, com o nosso estilo de vida. Se alguém perguntar no mundo lá fora se você é cristão, responda na lata: eu sirvo a Cristo. E se orgulhe de servir a Jesus. E tome cuidado com as da sinagoga de Satanás. Não faça parte de uma igreja que serve a Satanás. Ore e o seu discernimento aumentará. Ore, leia a palavra e o seu crivo vai aumentar, e o discernimento que o Senhor te der irá te proteger dos falsos profetas. Que até mesmo eu caí, às vezes eu ficava vendo vídeo no YouTube e eu ia me afundando nesses falsos profetas, e é um espírito sedutor que há na alma desses homens, no espírito desses homens, que te prende. Isso é perigosíssimo. Então tomemos cuidado.
E aí, no verso 10, Jesus diz: porque guardastes a palavra da minha paciência. E aí Jesus diz: eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então, eles guardaram a palavra e, como consequência disso, o Senhor os tiraria da hora da tentação. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E aqui está a razão. Porque a verdadeira igreja guarda a palavra do Senhor. Então o Senhor vai tirar a igreja da hora da tentação que vai vir como laço sobre os que habitam sobre a terra. Se nós brincarmos de ser crentes, se nós brincarmos com a nossa fé, nós estaremos aqui na grande tribulação e não queira estar aqui porque vai ser um momento de aflição da qual nunca houve no mundo. Jesus disse no sermão escatológico de Mateus que vai ser um tempo de aflição onde jamais se ouviu, onde jamais se viu na terra. Então, a nossa brincadeira de ser cristão virá como laço sobre nós mesmos, porque o Senhor não vai arrebatar aqueles que são duvidosos, aqueles que são mentirosos, aqueles que são falsos com a própria vida, que são desonestos. Jesus não arrebatará um povo contraditório, incoerente. Não. Mas se nós guardarmos a palavra do Senhor, Jesus nos livrará da hora da tentação e nos arrebatará no tempo preciso que o Pai marcou para Jesus voltar. Ele arrebatará a sua igreja e somente a verdadeira igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares e nós para sempre estaremos com o Senhor. Eu quero fazer parte dessa bênção, eu quero fazer parte dessa alegria, dessa bem-aventurança, desse presente que o Senhor tem, que Deus Pai preparou para nós na eternidade. Tudo que Deus Pai poderia fazer por nós, Ele já fez, que deu seu Filho. Basta nós guardarmos a sua palavra. Eu sei que parece simples, mas não é. Exige perseverança. E o Senhor nos guardará dessa hora da tentação que está vindo. Está próximo, não se engane. Abra os olhos. Contemple a vinda do Senhor através da fé. E aí, Jesus, a partir do verso 11, Jesus fala algumas bênçãos que ele reserva para a igreja que irá vencer. E ele diz assim: eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Retenha o que Deus te deu, lute pela sua coroa. Não deixe que ninguém tome a sua coroa, não deixe que ninguém o engane com palavras sutis. Porque lembra da tentação de Eva, como a serpente chegou, primeiro questionando o mandamento de Deus com palavras sutis, dando poder a Eva, aparentemente dando poder a Eva, dizendo que ela seria como Deus. O que é isso? Palavras sutis. Satanás, ele não mudou como ele se aproxima das pessoas. E ele aprendeu, tem um aprendizado milenar aí de como seduzir as nossas almas. E foi assim que ele seduziu Eva e Eva perdeu a coroa que ela tinha de glória do Senhor, da imagem de Deus, porque ela não perseverou até o fim. E ela perdeu. E Jesus está dizendo: para que nenhum homem tome a tua coroa. E aí Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos lutar para entrar no reino de Deus. Ao mesmo tempo que Deus nos salva pela graça, ao mesmo tempo nós conquistamos a nossa salvação. É um paradoxo. Mas ao mesmo tempo que nós somos salvos pela graça, ninguém vai chegar no céu e vai falar: eu mereço estar aqui. Não, é por Jesus, somente pelo sangue de Cristo. Mas ao mesmo tempo, essa intensidade de nós em servir a Deus, em servir a Cristo, prova para nós que nós, entre aspas, aqui é uma heresia do bem, entre aspas, um aspas bem grande, merecemos a salvação. Para que ninguém tome a tua coroa. E aí Jesus diz no verso 12: aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus,
e ele não sairá mais de lá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Então, se nós vencermos, o Senhor fará de nós uma coluna no templo de Deus, e nós não sairemos mais de lá. E ele escreverá o nome de Deus em nós. Talvez aqui eu interpreto como o Senhor colocando novamente a imago Dei de Deus na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, da qual nós não mais cairemos em pecado. Vai ser um estado tão maravilhoso que nós não poderemos mais pecar. Não vai chegar ninguém no céu no estado eterno querendo desobedecer a Deus, porque nós teremos a imagem de Deus novamente restaurada e a inclinação do nosso coração será para o bem e nós não poderemos mais pecar. Quão maravilhoso é isso, de não poder mais pecar. Você pode imaginar? E aí o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. E assim, restaurado a imagem de Deus, nós habitaremos com o Senhor, onde não mais haverá sol, onde não mais haverá mar, onde não mais haverá nada que corrompe, e nós habitaremos com o Senhor, com a imagem de Deus, com a glória de Cristo. Então vale a pena nós passarmos por essa dificuldade, vale a pena nós carregarmos a nossa cruz, vale a pena nós passarmos por tribulações, por dores. Não é fácil orar, não é fácil ser cristão. Jesus exige tudo de nós, mas Jesus sabe o que está fazendo e aquele que vencer, aquele que não deixar que ninguém tome a coroa, irá ter uma grande recompensa no reino. Não que nós sirvamos a Deus por recompensa, mas não sei você, eu quero receber o meu galardão e a minha coroa das mãos de Cristo. Eu quero habitar com o Senhor. Então, as escolhas que nós fazemos hoje determinam o nosso destino eterno, determina se nós passaremos a eternidade no inferno ou no céu. Só esses dois caminhos. Então, pense sobre isso. Lute para ser uma igreja como a igreja de Filadélfia. E, enfim, se esforce, se esforce. Eu queria terminar aqui o meu vídeo com uma analogia que eu li e que eu nunca me esqueci dessa analogia, que foi o Bispo Riley, do século XIX. Ele escreveu no seu livro Santidade, sem o qual ninguém verá o Senhor, e ele fez uma analogia linda. Ele falou que um cristão, um arqueiro, para ser um bom arqueiro e atirar a flecha com precisão, ele precisa olhar para o alvo e não para a flecha. E assim ele vai atingir o alvo dele. Ele precisa olhar para o alvo e não para a própria flecha. Assim mesmo o cristão, para nós sermos bons cristãos, nós precisamos olhar para Cristo e não para nós mesmos. O nosso alvo é Cristo. Nós precisamos olhar para o nosso alvo, que é Jesus, para sermos cristãos fiéis, bíblicos, firmes, como uma rocha diante desse mundo caído. Para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas encontrem a Cristo, para que as pessoas sejam iluminadas com a luz que o Senhor nos dá. Então, lembre-se disso. Para ser um bom cristão, olhe para Jesus. Para ser uma igreja como Filadélfia, olhe para Jesus e guarde com firmeza a palavra do Senhor. E você não precisa ter uma fé para mover montanhas. Basta ter uma pequena fé de um grão de mostarda, porém verdadeira. E você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.